Você acredita que é uma pessoa única, que tem opiniões pessoais, que pensa por si mesmo? Você acredita que isso é natural, que nasceu assim, que todo ser humano é assim? Mas e se eu te disser que você está errado? E se a pessoa que você acha que é, a pessoa que pensa sozinha, que tem interpretações pessoais, que precisa de privacidade para ser você mesma, é uma invenção recente, uma invenção de apenas 580 anos atrás, criada por uma máquina chamada imprensa, operada por um monge chamado Lutero. Se você quer entender por que você é você, porque você precisa de privacidade, porque você se sente sozinho numa multidão, você precisa entender essa história. Porque você não é antigo, você é novo, muito novo. Voltemos a 1400, apenas 40 anos antes da imprensa ser inventada. Você é um camponês, vive em uma aldeia. Talvez 200 pessoas vivem naquela aldeia. Você nunca esteve sozinho por muito tempo. Sempre há gente, sempre há barulho, sempre há comunidade. Como você absorve essa informação? Como você sabe das coisas? Oralmente. O padre fala no domingo, os mais velhos falam à noite, as histórias circulam oralmente, pessoa falando para pessoa. A Bíblia você nunca leu. A maioria das pessoas não sabem ler. A Bíblia é memorizada pelos padres e eles falam que eles decidem que você precisa ouvir. Livros, existem alguns, mas eles custam o equivalente a uma casa inteira, feitos à mão e escritos por monges que gastaram meses e meses copiando um outro livro. Então, quando você pensa em voz alta ou você pensa com outras pessoas. Você não pensa sozinho. Você não é um indivíduo. Você é uma pessoa, algo que significa membro de uma comunidade. Não um sujeito único. Livros existem, mas são raros e isso é intencional. A Igreja Católica, em 1400, controla quase toda a produção de livros. Você depende do padre para traduzir e escolher o que traduzir. Conhecimento não é seu. Conhecimento é propriedade da instituição. E porque você não consegue ler livros, você nunca desenvolve a habilidade de pensar através de leitura solitária. Você não pensa como indivíduo, porque a tecnologia da leitura individual, ela não existe ainda. Você é, portanto, neurologicamente dependente da comunidade, da oralidade. Mas em 1440, em uma pequena cidade chamada Mainz, na Alemanha, algo muda. Um homem chamado Johannes Gutenberg inventa uma máquina, e esta máquina vai destruir o monopólio da igreja. Gutenberg não inventa livros. Livros já existem. Gutenberg inventa reprodução em massa de livros. A tecnologia é simples, mas revolucionária. Tipos móveis, metal, você arranja as letras em ordem, aplica tinta, prensa contra papel, pronto, uma cópia. Remove os tipos, arranja novamente, mais uma cópia. Em dias, você reproduz 100 cópias de um livro, em semanas, 1000 cópias de livros. Antes, um livro custava o equivalente a uma casa. Depois, o livro custa o equivalente a uma semana de trabalho. Isto não é inovação incremental, isto é mudança de civilização. De 1440 a 1450, 500 mil livros são impressos, mais livros do que existiam em toda a Europa antes. De 1450 até 1480, 20 milhões de livros. De 1480 até 1500, 200 milhões de livros. Estas são pequenas mudanças, mas que demonstram uma explosão exponencial. E isto muda tudo. Antes, o conhecimento ele era monopolizado pela igreja. Depois, conhecimento, ele é duplicável, ele é espalhável, impossível de controlar. Pela primeira vez na história, uma pessoa comum, um artesão, um comerciante, pode possuir um livro. Não emprestar de um monastério, mas sim possuir. E quando você possui um livro, você faz algo que antes era impossível. Você lê sozinho. Isto pode parecer trivial. Claro que as pessoas leem sozinhas, mas não era óbvio antes. Antes da imprensa, ler era comunitário. O padre lia em voz alta e as pessoas ouviam.
ou um nobre lia para toda a sua corte. Leitura solitária praticamente não existia. Por quê? Porque livros eram raros demais para você ter um só para você. Mas agora, de repente, você pode ter um livro, você pode levar para casa, você pode ler em silêncio e sozinho. E quando você lê sozinho, algo acontece na sua mente. Você desenvolve uma voz interna, uma interpretação pessoal, uma opinião. Porque não há ninguém para guiar sua leitura. Não há padre sussurrando a interpretação correta. Você está sozinho com o texto. E quando você interpreta o texto sozinho, você desenvolve consciência de si mesmo, como leitor, como um pensador independente, como um indivíduo. O teórico McLuhan, ele chamou isto de a galáxia de Gutenberg. Ele argumentava que a imprensa não apenas reproduziu livros, mas que ela mudou o cérebro humano. A imprensa cria uma mente linear, uma mente que segue linha por linha, página por página. Uma mente habituada a abstrações escritas em lugar de contexto oral. Mas, mais importante, a imprensa cria uma mente privatizada, uma mente que pensa em silêncio antes de falar. Antes da imprensa, o pensamento ele era público, ele era feito em grupos e através da oralidade. Depois da imprensa, o pensamento ele é privado, é feito sozinho através da leitura. A imprensa, portanto, ela vai inventar a privacidade intelectual, o direito de pensar sozinho. Em 1517, Wittenberg, Alemanha. Um monge agostiniano chamado Martim Lutero está lendo a Bíblia, sozinho, analisando texto por texto, e ele descobre algo que o perturba. A prática de indulgências, isto é, a igreja vendendo perdão de pecados, não aparece em lugar algum na Bíblia. Historicamente, milhões de pessoas tinham acreditado nisso porque um padre dissera, porque era assim que funcionava a autoridade religiosa. Mas Lutero, como leitor solitário, pôde confrontar o texto diretamente. Ele escreve as 95 teses criticando a igreja. E aqui está o crucial. Ele não os prega em voz alta, ele não as publica em forma de manuscritos raros, ele as imprime. E uma coisa extraordinária acontece. Em 3 meses, aquelas 95 teses foram duplicadas e espalhadas por toda a Europa. Em 3 anos, quase toda pessoa alfabetizada na Europa já havia lido as teses de Lutero. A igreja não conseguia parar. Era impossível parar. Havia muitas cópias em muitos lugares. Destruir uma cópia não importava, porque haviam mais 10 em outro monastério. Pela primeira vez na história, uma instituição, a Igreja Católica, perdia o controle da narrativa. Porque a tecnologia de reprodução era mais rápida que sua capacidade de censura. Lutero faz algo mais radical ainda. A Bíblia antes de Lutero era em latim. Isto era intencional. Latim era a língua do poder eclesiástico. As pessoas comuns não falavam latim, dependiam de padres para a tradução. Lutero faz a sua própria tradução, em alemão, linguagem do povo, e imprime 100 mil cópias. Resultado, pela primeira vez, pessoas comuns, sapateiros, ferreiros, mães, podiam ler a Bíblia por si mesmos, sozinhos, sem padre intermediando. E quando você lê a Bíblia sozinho, você desenvolve a sua própria interpretação. Um sapateiro em Munique lê um trecho e pensa, eu entendo isso, e de uma forma diferente de um padre. Uma mãe em Berlim lê outro trecho e tem uma epifania pessoal. Pela primeira vez na história, havia protestantes, pessoas que protestavam contra a interpretação oficial, porque elas mesmas podiam ler. O protestantismo não é apenas um movimento religioso, é o primeiro movimento de emancipação intelectual da história. É a primeira vez que pessoas comuns se declaram indivíduos com direito à interpretação pessoal. E isto foi possível porque Gutenberg inventou a imprensa. Vejam a beleza lógica. Gutenberg inventa a imprensa em 1440. Livros ficam baratos entre 1450 e 1500.
Pessoas começam a ler sozinhas a partir de 1480. Lutero traduz a Bíblia em vernáculo, em 1522. Pessoas desenvolvem interpretações pessoais sobre a Bíblia em 1522 para frente. Pessoas se declaram protestantes, indivíduos com direito à opinião. Isto é causa e efeito. Isto é a prova de que a imprensa criou o indivíduo. Porque antes do protestantismo não havia conceito de indivíduo com o direito à opinião pessoal. Existiam cristãos, membros de uma comunidade religiosa. O protestantismo é a primeira grande expressão social do indivíduo moderno. E ele vai ser criado pela imprensa. Pós-Lutero, a imprensa explode em usos. Jornais começam a aparecer, primeiro no século XVI. Panfletos políticos circulam. Livros científicos se reproduzem. Diários pessoais se tornam comuns. E aqui está o ponto crucial. Antes da imprensa, registrar um pensamento individual era raro. Porque você pensar sozinho era raro. Você era comunitário. Depois da imprensa, registrar um pensamento individual se tornou comum. Diários aparecem, confissões privadas acontecem, reflexões pessoais. Pessoas começam a se ver como indivíduos, com uma história pessoal interna. A interioridade psicológica, a sensação de que você tem um self interno único, dá para dizer que é uma invenção da imprensa, ou uma consequência da invenção da imprensa. Mas com isso vem um custo. Quando você está sempre em comunidade, quando sua mente foi desenvolvida através da oralidade, não da leitura solitária, você nunca está sozinho. Mesmo quando está fisicamente sozinho, há vozes, há comunidade mental. Quando você lê sozinho, você está verdadeiramente sozinho. Apenas você e o texto. Apenas você e seus pensamentos. E isto cria uma nova sensação na história, a chamada solidão existencial. A solidão moderna é subproduto da invenção do indivíduo. E por isso, pós-imprensa, as pessoas começaram a precisar de privacidade. Precisam de quartos com portas fechadas, precisam de tempo sozinhas, precisam de espaço para processar seus pensamentos internos. E isto conecta diretamente com o vídeo que eu gravei sobre a parede que nos inventou, que rastreia como privacidade é lentamente democratizada ao longo desses últimos 6 séculos. Vejam como isto evolui. 1520, protestantes declaram direito à interpretação pessoal da Bíblia. 1600, filósofos começam a falar sobre direitos naturais do indivíduo. Hobbes, Locke. 1700, revoluções proclamam direitos inalienáveis do homem. 1800, liberalismo moderno, direitos baseados no reconhecimento do indivíduo. Mas qual é a raiz? Gutenberg. Porque você não pode ter direitos do indivíduo se o indivíduo ainda não existe. Você não pode declarar liberdade de religião se as pessoas não se veem como indivíduos com liberdade de consciência. Tudo, desde a Declaração dos Direitos Humanos até a Constituição Democrática que você vive sob, é construída em cima de uma tecnologia criada em 1440. Mas agora vamos voltar à pergunta inicial. Você acredita que é único porque nasceu assim? Ou porque uma máquina de 1440 inventou a possibilidade de você ser único? A resposta é complicada, porque, na verdade, é ambos. Sim, você é biologicamente capaz de ter pensamentos únicos, mas essa capacidade só se realiza se a tecnologia em sua volta permitir. Se você tivesse nascido em 1350, sua mente seria comunitária. Você seria incapaz de pensar em privado. Não por uma deficiência, mas por falta dessa tecnologia. Só que você nasceu em 2026 e sua mente foi formada pela imprensa, pela leitura solitária, pela escrita, pela cultura da individualidade, que é subproduto de Gutenberg. Você é único porque foi estruturalmente preparado para ser único. E isto muda tudo. Porque significa que o indivíduo moderno, você, não é natural.
é construído e é tecnologicamente mediado. E se algo é construído, ele pode ser desconstruído e pode ser mudado, assim como pode ser criticado. Pense em como você é hoje. Você lê em silêncio, você pensa em silêncio, você valoriza a privacidade, você tem a opinião pessoal que é sua e não de um grupo. Às vezes, sim, de um grupo, a gente tem que aceitar. Isto que você acha que é você naturalmente é de fato produto da imprensa. E agora estamos entrando numa nova era, a era digital. Telas em lugar de páginas, algoritmos em lugar de tipografia, e já começamos a ver mudanças. Você não lê mais em privado. Telas são sociais, feeds, comentários, likes. Você não pensa mais em privado. Você posta, você compartilha e você é visto. Sua opinião pessoal é curada por um algoritmo. Não é mais tão pessoal assim. Estamos presenciando a desconstrução do indivíduo criado a partir da invenção de Gutenberg. E a maioria das pessoas não estão percebendo. Você crê que é livre para pensar por si mesmo. E você está. Mas essa liberdade é histórica, tem origem e tem data. E se você entender essa origem, você consegue ver as limitações, consegue criticar. Porque a próxima vez que você sentir aquela sensação de solidão, aquela sensação de estar sozinho com os seus pensamentos, saiba de uma coisa. Você está experimentando um subproduto de uma máquina de 1440. Você não está mal, você está estruturalmente construído para estar sozinho. E se você quer mudar isto, se você quer se reinventar como você pensa, você precisa primeiro entender que pensa como pensa, porque uma máquina te fez assim. O poder talvez esteja em entender a origem, e uma vez que você vê essa estrutura, você pode começar a questioná-la. Se você nunca tinha visto a solidão moderna como um produto histórico, inscreva-se, porque vem mais análises de como você foi inventado e como você pode se reinventar. E deixa uma pergunta para os comentários. Qual foi a primeira vez que você se sentiu indivíduo? Qual foi o momento de privacidade que fez você perceber que você era você? Até a próxima.